livro 4, ele é o roteiro 10 do módulo 4. Então, não sei se vai dar tempo da gente concluir hoje, mas é o último roteiro do livro 4. Aí, se Deus quiser, estamos seguindo aí firmes nesse estudo. Vamos entrar já no último livro, né? No livro 5 desse estudo aprofundado da doutrina espírita. Oi? Calor? Ligue. Não, sabe que é o pessoal aqui no da reunião. Aí não quero botar no áudio porque faz zoar. É. Aí eu botei tudo no segundo. Aí tá ligado. Bote. Você está ali mais perto, né? Então, esclarecer o significado da expressão da forma que ficar melhor, meu amigo. Se quiser aumentar, aumente, não tem problema nenhum. Vamos embora. Esclarecer o significado da expressão obreiros do Senhor. Então, vamos estudar hoje aqui essa palavra, obreiros do Senhor, à luz da doutrina espírita, e explicar por que nós, espíritas, somos considerados os trabalhadores da última hora, né? Então, a gente sempre ouve falar dessa expressão, os trabalhadores da última hora. Então, vamos estudar um pouco isso e relacionar esse estudo também com essas duas parábolas citadas pelo Cristo. A parábola dos trabalhadores da vinha e a parábola dos festim das bodas, que todas as duas parábolas trazem a expressão que nos liga a obreiros do Senhor. Então, vamos lá. As ideias principais desse módulo, desse roteiro, é que os obreiros do Senhor referem-se aos trabalhadores da seara de Jesus, que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro motivo senão a caridade. Ou seja, a gente entender por que somos colocados na condição de trabalhadores da seara de Jesus, do campo de Jesus, né? De toda a obra do Cristo que ele comanda, que ele coordena. E o privilégio, a honra de estarmos escalados como seus trabalhadores, trabalhadores da vinha, obreiros do Senhor. Jesus gostava da simplicidade dos símbolos e, na sua linguagem varonil, os obreiros que chegam na primeira hora são os profetas. Aí a gente vai interpretar um pouco, entender um pouco essas colocações do Evangelho, sempre com um olhar mais ampliado, que a doutrina espírita nos oferece, essa visão mais ampliada, né? Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser desenvolvidas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, os pais da igreja são os padres, não é? Pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, pelos espíritas. Com tudo isso, a gente vai entendendo na doutrina espírita uma ideia de ciclos, uma ideia de evolução. Trabalhadores da primeira hora, da segunda hora, da 1ª hora, da última hora. Então, sempre entendendo na escala de um tempo a missão, a tarefa daqueles trabalhadores naquele tempo, né? Então, a gente sempre estuda aqui e sempre bate nessa tecla de que a humanidade ela vive recortes de tempo e de espaço. O calendário que nós conhecemos, ele é dividido por dias, por hora, por meses, por anos, por décadas, não é? São marcos que a gente vai entendendo. Na linguagem do Cristo, governador planetário, quando ele fala por parábolas, a simplicidade dos símbolos, ele vai colocando horas, mas horas representam ciclos evolutivos da humanidade. Então, quem foram os trabalhadores que vieram na primeira hora? Quem foram os trabalhadores, os obreiros do Senhor que vieram na segunda hora? Quem são os trabalhadores que estão trabalhando hoje na última hora? Então, isso tudo vai combinando com aquele sermão
do que os tempos são chegados. Então, se nós imaginarmos nas escalas de tempo, o mundo foi criado em 7 dias, como está lá na Gênese mosaica. Esses 7 dias representam períodos na história da humanidade. Não são 7 dias de 24 horas. Um dia representam milhões de anos, né? Então, quando Jesus fala em trabalhadores da primeira hora, quanto tempo representa essa hora? Né? Se estamos na última hora, estamos, digamos assim, perto da meia-noite. É quase a última hora. Então, são simbologias. Né? Então, o trabalhador da primeira hora são aqueles que vieram amanhecendo o dia, plantando, trabalhando, colhendo. Então, é todo um ciclo. Então, e normalmente, esses trabalhadores da última hora podem ter sido os trabalhadores da primeira hora, da segunda hora, da terceira hora, porque na doutrina espírita nós somos reencarnacionistas. Então, se voltamos na última hora, é porque nos habilitamos nas primeiras horas, nas segundas, nas terceiras. Então, não pensemos que a gente tem um título especial porque foi escalado aos 40 minutos do segundo tempo para decidir o jogo. Não é assim. Né? A gente veio porque a gente voltou, porque a gente está tendo uma nova oportunidade de concluir. Né? Então, a doutrina espírita nos coloca nesta perspectiva, neste panorama de uma visão mais ampliada. Né? Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos trabalhadores da última hora, todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos, olha aí, o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que nelas quisesse entrar. Ou seja, se hoje nós já tentamos servir ao Cristo como obreiros do Senhor, como trabalhadores na sua vinha, há quanto tempo os clarins que a gente estudou ontem no livro Nosso Lar já foram tocados, chamando os trabalhadores para a sua vinha? Há quanto tempo a gente não já foi chamado? Nós não sabemos, né? Então, o importante é que hoje nós estamos matriculados nesses tempos desafiadores, então que a gente não perca a oportunidade de servir ao Cristo. Aconteça o que acontecer. Né? Enfrentemos o que tiver que enfrentar, porque nós somos o trabalhador do Cristo. É para Ele, por Ele e com Ele. Então, a nossa perspectiva é com Jesus de Nazaré. Né? Então, a gente tenha consciência dessa oportunidade plena da gente estar servindo hoje no nosso posto de trabalho. Então, ninguém abandone seu posto de trabalho achando que encontrará um posto de trabalho melhor para servir, porque foi neste posto de trabalho que você foi convidado a servir. E é lá que a espiritualidade conta com você e lhe encontrará quando precisar do seu serviço. Né? Então, é na sua casa, na sua família, na sua cidade, no seu clube social, na sua igreja, no seu trabalho, onde você foi convidado a servir, que o Cristo conta com você para ser mais um desses obreiros do Senhor. Né? Então, nas parábolas da vinha e das bodas, em especial, Jesus apresenta as principais características dos obreiros do Senhor. O trabalhador que tem direito ao salário, porque desde o alvorecer esperava com impaciência aquele que, por fim, o chamaria para o trabalho. Era laborioso, apenas lhe faltava o labor. Então, este trabalhador estava disponível o tempo todo querendo trabalhar. Né? Então, a gente vai estudar um pouquinho isso mais adiante. Está meio nublado, deixa eu ver se eu acendo aqui essa luz daqui da frente. Pronto, que fica melhor.
Obreiros do Senhor, uma expressão cunhada pelo Espírito da Verdade, refere-se aos trabalhadores da seara de Jesus que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro motivo senão a caridade. Os obreiros do Senhor são espíritos que renascerão mais comumente durante o período de transição do planeta, aquela hora que os tempos são chegados. Então, para cooperar na obra da regeneração, o tempo é chegado. Então, a gente tem que estar preparado para servir nessa hora da regeneração, né? Daí o Espírito de Verdade ter afirmado em mensagem transmitida em Paris, no ano de 1862. Deus procede, neste momento, ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores corajosos, pois é aos que não recuaram diante de suas tarefas que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros do reino dos céus. Ou seja, são aqueles trabalhadores dedicados que não abrirão mão de suas tarefas, que não renunciarão o seu papel, que enfrentarão chuvas, desafios, tormentas, tempestades, turbulências, mas não abrirão mão da sua tarefa, porque é necessário que tudo aconteça, né? A frase final desta mensagem, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, é semelhante ao último versículo da parábola dos trabalhadores da vinha, ensinada por Jesus. Eis como os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. São semelhantes, né? As frases representam o mesmo pensamento. Parábola que traz notável simbolismo sobre o convite ao trabalho que o Senhor faz às diferentes categorias de servidores ao longo dos tempos. Então, vamos ler as parábolas que ele faz menção para a gente se recordar desses ensinamentos. A gente já estudou essas parábolas nos estudos anteriores aprofundados da doutrina espírita. Se quiserem revisitar no canal aqui dos estudos, estão lá o estudo dessas parábolas, né? Então, a parábola dos trabalhadores da vinha, que está lá em Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Porque o reino dos céus é semelhante ao pai de família, que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Um chefe de uma propriedade saiu logo cedo para contratar trabalhadores que viessem ajudá-lo na organização e do desenvolvimento de sua vinha, de seu campo de trabalho, não é? Porque Jesus falava com uma linguagem para as pessoas daquele tempo entenderem. Então, eram pessoas que trabalhavam nos campos, eram agricultores, pecuaristas, então eles conheciam essa linguagem. Então, Jesus disse, é semelhante a um pai de família que saiu de manhã cedo para contratar gente para trabalhar no campo. É a linguagem que ele utilizou, né? Depois de combinar com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Ou seja, ele contratou os trabalhadores e definiu quanto pagaria. O denário era a moeda que ele pagava naquele tempo. Tornando a sair pela hora terceira, viu outros trabalhadores que estavam na praça desocupados. Disse-lhes, ide também vós para a vinha, e eu vos darei o que for justo. Ou seja, chamou também esses trabalhadores para trabalharem, cumprirem o seu papel naquela obra, né? Primeira hora, terceira hora. Eles foram tornando a sair pela hora sexta e pela hora nona e fez a mesma coisa. O ciclo, primeira hora, terceira hora, sexta hora, nona hora, sempre convocando trabalhadores para a sua vinha e combinando a justa remuneração. E saindo pela hora 1/10, encontrou outros que lá estavam
e disse-lhes: por que ficais aí o dia inteiro sem trabalhar? Né? Responderam: porque ninguém nos contratou. Disse-lhes: ide também vós para a vinha. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Vindo os da hora 10ª, receberam 1 denário cada um. Ou seja, os que foram contratados na 12ª hora receberam 1 denário, porque foi isso que ele acertou. Vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais, mas receberam 1 denário cada um deles também. Ao receber, murmuravam contra o pai de família, dizendo: esses últimos fizeram 1 hora só, e tu os igualasse a nós, que suportamos o peso do dia e o calor do sol. Se tivesse sindicato, o cabo ia reclamar no sindicato, né? Ia fazer uma... Ele então disse a um deles: amigo, não fui injusto contigo, não combinamos 1 denário? Ou seja, o senhor da vinha disse: olha, eu estou cumprindo o que eu acertei, eu não estou fazendo diferente do que está acertado. O justo é o justo, o certo é o certo, o acertado é o acertado. Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último mesmo que dei a ti. Não tenho o direito de fazer o que quero com o que é meu? Ou estás com ciúme porque sou bom? Eis como os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Ou seja, esta parábola fala de um senhor que chama e que conclama os seus trabalhadores e que pagará uma justa remuneração. A gente vai ver mais adiante que não importa a quantidade de trabalho, mas importa a qualidade do trabalho. Porque eu posso contratar uma pessoa que passa 10 horas na minha empresa, na minha casa, fazendo alguma coisa. E posso contratar outra que passa 1 hora e que faz a mesma coisa, ou que faz melhor. Então, não é a quantidade de horas que vai definir o que é justo, é o que você entrega. Né? Então, hoje, é muito comum a gente estar discutindo: eu não vou contratar ninguém por hora, eu vou contratar por serviço. É uma empreitada por serviço. Eu não vou contratar alguém para fazer um serviço que vai passar a semana todinha e vai me entregar menos do que o outro que... Ou seja, Jesus já anunciava isso aqui: olha, eu combinei e vou entregar, então eu não estou contratando, eu quero saber o que você vai entregar. Então essa é uma certa visão que Jesus coloca aqui também nesta parábola. E a oportunidade dos ciclos, que cada um que veio numa determinada hora teve um papel a desenvolver, a desincumbir. Né? A outra parábola, a parábola do festim das bodas, que está lá em Mateus, capítulo 22, de 1 a 14. Jesus voltou a falar-lhes em parábolas e disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as núpcias de seu filho, uma festa de casamento de seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados ao casamento, mas estes não quiseram vir. Ou seja, mandou chamar os convidados e o povo não quis ir. Tornou a enviar outros servos, recomendando: dizei aos convidados: eis que preparei meu banquete, meus touros e cevados já foram degolados e tudo está pronto, venham para a festa. Eles, porém, sem darem menor atenção, foram-se para o campo, outro para o negócio, e os restantes, agarrando os servos, os maltrataram e o mataram. Ou seja, além de não ir, ainda lascaram os enviados. Os enviados que foram chamar, pegaram, mataram e maltrataram. Diante disso, o rei ficou com muita raiva e, mandando as suas tropas, destruiu aqueles homicidas e incendiou-lhes a cidade. Em seguida, disse aos servos: as núpcias estão prontas, mas os convidados não eram dignos. E depois, às encruzilhadas, e convidai para as núpcias todos os que encontrares. Ou seja, a festa está pronta, chama todo mundo, bons e maus. E esses servos, saindo pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, de modo que a sala nupcial ficou cheia de convidados. Ou seja, chamou todo mundo e encheu a sala. Né? Quando o rei entrou,
examinando os convidados, viu ali um homem sem a veste nupcial e disse-lhe: amigo, como é que você entrou aqui sem a veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Então disse o rei aos que se serviam: amarrai-lhes os pés e lançai-os fora, nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Com efeito, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, né? Então, esta outra parábola do festim das bodas fala de um rei que manda convidar as pessoas para uma festa, para o reino dos céus, né? Então, a gente estudando, aprofundando esse estudo aqui, vai entender que também se relacionam a ciclos. Os primeiros convidados foram os hebreus, os segundos convidados, os profetas. As pessoas pegam os profetas, prendem e matam. Os terceiros convidados, finalmente, o cristianismo. Vocês vêm agora aqui e vão ser todos convidados. Mas o cristianismo que pregou a lei de amor para todo mundo não é assim. Não precisa apenas dizer que é cristão. É preciso ser um bom cristão. É preciso ser um bom trabalhador. Aquele que veste a túnica nupcial, aquele de quem tem puro o coração. Então, essa é a parábola que fala da nossa habilitação quando muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, né? Então, os escolhidos são aqueles que carregarem um coração puro, um coração livre, um coração sintonizado com o psiquismo do Mestre Jesus. Então, estas são as duas parábolas que ele faz menção aos títulos de obreiros do Senhor. Trabalhar na vinha do Senhor, os trabalhadores que são convidados para trabalhar no campo e os que são convidados para a festa das núpcias de seu filho, né? Jesus, segundo a parábola dos trabalhadores da vinha, revela-se incansável em sua missão de assalariar servidores para a sua vinha de amor e luz. Desde as primeiras às últimas horas do dia, está enviando o amorável chamamento para os humanos fazerem parte de sua equipe espiritual. Ou seja, desde a primeira hora ele acorda e vai chamar os trabalhadores para aceitarem o seu jugo manso e humilde, conforme podemos confirmar em Mateus. Jesus gostava da simplicidade dos símbolos. De novo, estamos repetindo esse texto. E na sua linguagem varonil, os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas. É aquilo que a gente está entendendo e interpretando. Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser desenvolvidas através dos séculos pelos apóstolos, pelos... Estão entendendo os recortes do tempo? Pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, pelos espíritas. Ou seja, no tempo da propagação do evangelho de amor do Cristo, houveram diversos momentos que vieram diversos missionários para propagar essa boa nova, né? Estes que vieram por último foram anunciados e preditos desde a aurora do advento do Messias e receberão a mesma recompensa. Que digo, recompensa maior. Últimos chegados, os espíritas, aproveitam os labores intelectuais dos seus predecessores. Ou seja, a gente assenta-se em cima de uma base já consolidada. A gente não vem revelar a primeira revelação, o Deus único, a lei de justiça. A gente não vem revelar a lei de amor da segunda revelação trazida pelo Cristo. A gente vem trazer informações adicionais que se assentam em cima de uma base dos trabalhadores que vieram nas horas anteriores, né? Porque o homem tem de herdar do homem, porque seus trabalhos e seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. Então, a gente tem que sempre ter em mente que a gente recebe o legado de alguém e que é nosso papel pegar esse legado e entregar adiante. Essa é a história da humanidade. A gente jamais pode achar que o mundo começou com a gente. Como tem muitos equivocados que acham que a partir de agora a verdade é essa, porque eu descobri. Ô, abestalhado,
A coisa já vem de tanto tempo. O teu papel é receber aqui, dar conta de tua administração e entregar ali. Chegar um filho que chega à nossa casa, meu filho, o que seu pai tem para lhe dar é isso aqui. Não é dinheiro, não é tesouro. O que seu pai tem para lhe dar é transformação moral. Pegue esse exemplo, essa conduta, se transforme e leve adiante. Continue com seus ciclos. Assim é a história da humanidade. Em tudo há solidariedade. Em tudo há cumplicidade. O equívoco está em nos acharmos senhores absolutos de nosso tempo. Achar que o mundo começou com a gente. Achar que antes de nós não existia progresso. Achar que depois de nós tudo vai se acabar. Isso é uma vaidade e um orgulho descabido, que não cabe em nós, que temos essa perspectiva de que tudo na vida é evolução, de que tudo na vida são ciclos e que o nosso papel é atrapalhar o menos possível a força das coisas. Né? Esse é que é o nosso papel. Compreender, receber, assimilar e levar adiante. Né? Com aguinha. Aliás, muitos dentre eles revivem hoje ou reviverão amanhã para terminarem a obra que começaram. Aquilo que a gente falava, nós espíritas hoje somos os religiosos de ontem, que muitas vezes falhamos com Cristo. Então a gente não tem direito de estar taxando aqui os equívocos da Idade Média, os erros da igreja, não sei o quê. Nós não temos esse direito de julgar ninguém. Porque será que a gente se acha o dono da verdade? É claro que nós não somos. Nós estamos herdando um trabalho e aproveitando a oportunidade para nos redimirmos dos nossos equívocos. Porque nenhum de nós é santo. Né? Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram no meio deles. Porém, mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando não mais na base, e sim na cumieira do edifício. Porque os trabalhadores da primeira hora, da segunda hora, da terceira hora, da quarta hora, já cuidaram de fazer a base. Estão entendendo, gente? Então, nós somos esses trabalhadores que muitas vezes voltamos para concluir a edificação. Agora já na cumieira, porque são chegados os tempos. Não é maravilhoso, gente, a gente compreender a doutrina dessa forma? Então, o trabalhador da última hora é aquele trabalhador que está concluindo um serviço que já foi feito pela mão de muitos, inclusive pelas nossas, em outras circunstâncias e em outros momentos. Cíclicos, evolução permanente, sob o controle e a direção do Senhor Jesus de Nazaré. Né? Oi? Jesus compara o reino dos céus a um pai que, preocupado com o bem-estar dos filhos e por entender que a felicidade sem mescla e duradoura repousa no patrimônio moral, a felicidade real e duradoura, sem mescla, repousa no patrimônio moral. Não tem? A herança maior que você pode deixar é moral. Não é isso? Procurou-os de forma variada e por intermédio de mensageiros, os diversos trabalhadores das diversas horas do dia, os diversos convidados para a festa das núpcias do filho do rei. Assim, cada hora do dia, indicada no texto evangélico, representa um período de evolução espiritual da humanidade. Os períodos de evolução espiritual da humanidade, que pode acontecer durante uma ou mais encarnações, conforme o grau de aprendizado anteriormente desenvolvido pelo Espírito. E o trabalhador que se dedica à tarefa na seara do Cristo impulsiona não só o progresso espiritual, como auxilia a melhoria da comunidade a qual se encontra vinculado. Ninguém está só, pois Jesus vela e aguarda. É a solidariedade do trabalho de todos. Né? Na sua casa, na sua família, no seu contexto social, no seu trabalho,
você tem a obrigação de que, pelo seu exemplo, você transforma. Todas as pessoas estão em diferentes graus de evolução, de compreensão, de sintonia com a mensagem superior. Não tem ninguém igual a ninguém. E aquele que sabe mais tem a obrigação de dar mais. Aquele que compreende melhor é aquele que tem a necessidade de calar. Aquele que compreende melhor a mensagem do Cristo é aquele que dá a outra face. É aquele que caminha 2.000 passos quando é convidado a caminhar 1.000 passos. É aquele que é capaz de perdoar. É aquele que é capaz de entender. Aquele que é capaz de ter empatia, de compreender a dor do outro. É fácil essa tarefa? Não, porque nós ainda somos seres imperfeitos, que temos a vontade de sermos os homens velhos, que se alguém bater na face direita, a gente quer esbofetear a direita e a esquerda, porque esse é o homem velho que grita dentro da gente, né? Mas quando a gente tem a perspectiva do Cristo, não é uma perspectiva de covardia, é uma perspectiva de entendimento. Quando Jesus olha para uma criatura menos esclarecida, ele não rebate, ele não retrunca, mas ele olha e diz: perdoa, Pai, ele não sabe o que faz. Ele compreende que aquele irmão é um irmão mais atrasado, que ainda não chegou na mesma condição que você tem de compreensão. Isso não lhe faz melhor do que ninguém. Isso lhe faz mais responsável do que os outros, porque você já compreende melhor a lei de Deus, a lei de justiça, a lei de amor, a lei de caridade. Então, quem tem essa interpretação, quem tem essa capacidade, vive melhor. Ao invés de eu ficar reagindo contra o mundo e contra as dificuldades do mundo, eu sigo agindo conforme as informações e o amor que o Cristo nos chamou a semear. É muito melhor agir na paz do que reagir na guerra. Então, a gente precisa construir esse ideal dentro de nós. Os obreiros do Senhor serão aqueles que saíram a semear gotas de luz, gotas de paz, espalhando pegadas de paz e de amor onde passem, em todo canto, né? Então, nós somos esses obreiros do Senhor. Nós somos esses pacificadores que saímos no mundo a semear. Porque o mundo hoje ele está inflamado. As pessoas hoje estão bélicas. As pessoas hoje estão procurando motivos para discutirem, para brigarem, para desabafarem as suas frustrações. Em todo canto que você vira é esta condição. É no mundo, é na televisão, é na família, é dentro de casa, é no trânsito. Em todo canto está assim. Qual é o papel do pacificador, do semeador do Cristo? É aquilo que a gente vive dizendo aqui, é tempo da gente ser demente. Né? É demente. A confusão está passando e você diz: está tudo certo, meu irmão. Então, é tempo de ser esse pacificador, de acerenar nossa mente. Porque na hora que você faz isso, você não entra na mesma faixa de vibração. Você não entra nessa frequência. Porque se vem alguém quente para o seu lado e você vem quente também, explodiu. E tudo que as trevas querem é exatamente que isso aconteça. E quando a gente menos espera, a gente diz: como é que eu entrei aqui? A gente nem sabe. A gente sabe que entrou. A gente já deu a tapa. A gente já levou a tapa. A gente não teve o eu não vou entrar. E aí, no caso da gente, fica nessa moral. Porque a gente já tem consciência, né? Oi, meu irmão. Como é que a gente fica, nós todos, e hoje a gente ainda fica se precondendo olho por olho, dente por dente? Veja, essa questão que você pergunta, estou repetindo porque as pessoas às vezes não ouvem depois no vídeo. Como é que a gente fica vendo que ainda no mundo há a lei de talião, daqueles que buscam
o olho por olho, o dente por dente. É exatamente por isso, Carlos, no mundo não há nivelamento. Há diferentes graus de evolução. A Terra ela está passando de expiações e provas para regeneração. Ela está saindo de uma condição de preponderância às coisas da matéria, do olho por olho, do dente por dente, para a condição das coisas do Espírito, do perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem, do meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Isso é uma transição. E essa transição é uma ladeira, não é uma escada, é uma ladeira. E nessa ladeira existem diversos graus de evolução, de entendimento e de compreensão. Então, no mesmo núcleo familiar, ainda existe aquele do olho por olho, do dente por dente. No mesmo núcleo familiar, existe aquele que diz, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. E no agrupamento familiar, julgarão que o certo é esse e que o errado é aquele, ou que o certo é esse e que o errado é aquele. Porque muitas vezes, no mundo que a gente está vivendo hoje, ser cristão é ser abestalhado. Ser cristão é ser covarde. Ser cristão é escolher por uma coisa que você vive fora do mundo. A gente hoje, muitas vezes, é taxado porque devia ser da lei de Talião. Porque quando a maioria acha que o certo é esse aqui, é só a gente olhar os resultados das escolhas que estão sendo feitas por aí. Quando os tempos de transição se anunciam que haverão muitos falsos profetas, é só a gente olhar. Os falsos profetas, a gente não pense que os falsos profetas estão só na mensagem religiosa. Estão nas mensagens de toda a natureza. E as coisas são tão sutis que se aproveita de qualquer microfone, de qualquer rede social, para propagar valores que muitas vezes não são os valores do Cristo, do mundo de transição. São outros valores. Então, às vezes, eu fico fazendo uma reflexão. Quantos seguidores Jesus teria se tivesse hoje uma página no Instagram? Quantos bilhões de seguidores ele teria? Eu não sei. Né? E quantos engajamentos ele teria? Eu não sei. Então, depende de cada um as nossas escolhas. Depende de cada um as nossas escolhas. Então, é conviver, Carlos. É conviver com os diferentes, sabendo a quem servimos. E respeitar e auxiliar na medida que pudermos auxiliar. Não tem outro caminho. Há mais de 2000 anos que ele se perdoa porque não sabe o que faz. Mas antes disso veio Abraão, 1.800 anos atrás. Depois disso veio Moisés. Depois vieram os profetas. E todos eles diziam essa mesma coisa. E é o festim das bodas. Nos primeiros eles nem o viram. Nos segundos eles mandaram queimar. E nos terceiros foi de todo jeito. Mas é esse processo. É o processo do festim das bodas. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Porque os escolhidos, Carlos, serão aqueles que vestirem a túnica nupcial. E a túnica nupcial é carregar um coração puro, um coração que perdoa, um coração que entende, um coração que ama. É o processo. É o processo. Não importa que o mundo te condene. O que importa é que o Cristo te abençoe. Esse é o verdadeiro sentido dos obreiros do Senhor. É aqueles que compreendem o papel que necessitam ter, independente dos julgamentos do mundo. Cada hora do dia indicada no texto evangélico representa um período de evolução espiritual da humanidade, que pode acontecer durante uma ou mais encarnações, conforme o grau de aprendizado anteriormente desenvolvido pelo Espírito. E o trabalhador que se dedica à tarefa na seara do Cristo impulsiona não só o próprio progresso espiritual, como auxilia a melhoria da comunidade a qual se encontra vinculado. Ninguém está só, pois Jesus vela e aguarda. O planeta não é um barco desgovernado. Jamais a gente está à deriva. As coletividades humanas costumam cair em desordem,
Mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressa com absoluta harmonia, porque é o Senhor Jesus que conduz esta embarcação. Não há perigo da gente só sobrar. Essa verificação nos ajuda a compreender que a terra é a vinha do Senhor, é a vinha de Jesus. Aí vemos-lo trabalhando desde a aurora dos séculos. E aí assistimos à transformação das criaturas. Quantas criaturas não se transformaram? Já seguiram o Cristo e já seguem adiante para a Galileia, na sua feliz expressão, quando dizia aos apóstolos, né? Eu sigo adiante para a Galileia. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Não é? Aí vemos-lo trabalhando desde a aurora dos séculos, e aí assistimos à transformação das criaturas que, de experiência a experiência, se lhe integram no divino amor. A formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em tempo o glamouroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Então, o seu território é a vinha do Cristo, que o Cristo conta com você para ser o pastor das ovelhas que estão sob sua responsabilidade. Né? É maravilhoso, né, quando a gente compreende tudo isso. Para a doutrina espírita, o obreiro do Senhor, também denominado trabalhador da última hora, é o indivíduo que realiza todas as tarefas que lhe cabem no mundo com dedicação, sacrifício e amor. E por ser o trabalhador cônscio de suas responsabilidades que lhe competem, não se desvia dos caminhos retos. Né? Fato incontestável é que quem trabalha com afinco na vinha do Senhor, vivenciando os seus ensinamentos, consegue alcançar todas as realizações morais e intelectuais. As condições essenciais para os trabalhadores são a constância, o desinteresse, a boa vontade e o esforço que fazem no trabalho que assumiram. Os bons trabalhadores se distinguem com esse característico. Então, não é abrir mão da oportunidade, é estar feliz, porque quem trabalha com afinco na vinha do Senhor, vivenciando os seus ensinamentos, consegue alcançar todas as realizações morais e intelectuais. Constância, desinteresse, boa vontade e esforço. Isso é o que distingue o trabalhador da vinha do Senhor, o trabalhador da última hora. Né? As condições desses trabalhadores encontram-se na mensagem anteriormente citada, os obreiros do Senhor do Espírito de Verdade, cujos principais conteúdos merecem ser destacados em razão da relevância dos seus ensinamentos. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro motivo, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que estiverem esperando. Então, meus irmãos, não esmoreçamos. Por mais difíceis que estejam os dias, por mais dolorosos e desafiadores que estejam os momentos, não esmoreçamos, porque o Cristo segue adiante das nossas perspectivas, nos enchamos e nos fortaleçamos nesse seu amor, olhemos para a natureza que em tudo aponta harmonia, tranquilidade, sabedoria, constância e sigamos com ele. Né? Se tiver difícil, chore, mas depois enxugue o pranto e olhe para cima e coloque as suas dores em suas mãos, porque ele vai te consolar e vai enxugar as tuas lágrimas, vai afagar a sua alma. Né? Então, é serenidade na travessia. Felizes os que houverem dito a seus irmãos, irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra, pois o Senhor lhes dirá, vinde a mim,
vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim a que daí não viesse dano para a obra. Então, em muitos momentos, meus irmãos, é necessário saber calar, é necessário saber aguardar o momento, é necessário esperar que asserenem-se as tempestades, para que a verdade possa prevalecer. O Senhor não tem pressa, ele não tem essa angústia de querer que a sua mensagem prevaleça, porque ela prevalecerá, porque está na lei. Né? Então, que a gente tenha esse espírito de paciência, de serenidade e de coletividade, e não desistamos de seguir as suas pegadas, não é? Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Clamarão, graça, graça, mas o Senhor lhes dirá, por que implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos? E vós que negastes a estender as mãos, que esmagastes o fraco em vez de o amparardes, por que suplicais graças? Vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho. Quantos equivocados estão buscando a saciedade e os prazeres nas coisas da terra? Quantos? A gente assiste, não é? Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quiseste. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas na terra. É difícil essa compreensão e essa renúncia, mas a gente precisa saber a quem a gente serve. A gente precisa decidir a quem a gente serve, né? Em outra mensagem, que também faz parte do Evangelho, segundo o Espiritismo, o espírito de Constantino afirma que os espíritas são trabalhadores da última hora, expressando dessa forma: bons espíritas, meus amados, sois todos trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a vossa vinha? A gente já estudou isso aqui, sem que nela quisesses entrar. Eis que chegou o momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta e jamais esqueçais que a vossa existência, por mais longa que pareça, não passa de um momento fugaz na imensidade dos tempos que formam para nós, para vós, a eternidade. É um instante que nós estamos vivendo hoje para a eternidade que nos pertence, né? Destacamos que Constantino está se referindo aos bons espíritas, aos devotados servidores do Senhor que se esforçam para cumprir a lei de justiça, de amor e de caridade. Almas que aceitam despretensiosamente a tarefa de conhecer e divulgar a mensagem do Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo, doutrina que revive e explica a mensagem cristã. É necessário, portanto, não ignorar essa exortação de Erasto, um dos iluminados espíritos da codificação espírita. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as convida incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, bem o sei, mas não importa. É preciso regardes com os vossos suores o terreno onde deveis semear, porque ele não frutificará e não produzirá, senão sob os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélicas. Portanto, meus irmãos, meus queridos amigos de Ideal Espírita, ide e pregai. Esse é o chamamento, é a convocação para os obreiros do Senhor, para os trabalhadores da vinha, para os trabalhadores da última hora.
ide e pregai, certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as convida incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, bem o sei, mas não importa. Servimos ao Cristo, façamos a nossa parte. Não importa que não nos ouçam. É preciso regardes com os vossos suores o terreno onde deveis semear, porque ele não frutificará e não produzirá, senão sobre os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Então, meus irmãos, meus queridos amigos de Ideal Espírita, estamos concluindo esse estudo da manhã de hoje, estamos concluindo esse estudo do volume 4 deste livro da regeneração da humanidade, onde a gente conclui com esse chamamento de Erasto: ide e pregai, porque os tempos são chegados. Então, estamos matriculados na vinha do Senhor, não saiamos do nosso posto de trabalho e nem desistamos de servir ao bem. Nós somos luzes, nós somos a paz do mundo, e a paz do mundo começa em cada um de nós. Então, por mais difíceis que esteja o psiquismo, o temperamento, o ambiente, sejamos os embaixadores do Cristo. Aqueles trabalhadores que vieram na primeira hora, na segunda hora, na terceira hora, prepararam o terreno. Aqueles trabalhadores que vieram na frente criaram a condição. Hoje é chegado o momento de concluirmos a cumieira da edificação, prepararmos o mundo para a transição. E o Cristo conta com todos os trabalhadores da sua vinha que estão matriculados nesse mundo, revestidos de entranhas de misericórdia. Então, que Jesus nos abençoe e que a gente possa ficar por aí, por aqui, concluindo e compreendendo por que todos que trabalham em nome do Cristo são os trabalhadores da última hora, são os obreiros do Senhor. Muita paz, né? Que coisa boa.